Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez para a transmissão dos subsídios da lição desta semana, que será estudada no próximo domingo em milhares de classes das Assembleias de Deus e de outras igrejas que adotam a revista editada pela CPAD. A lição que estaremos comentando com os nossos subsídios neste vídeo é a lição de número 8, que será estudada no próximo domingo, dia 26 de maio, e que tem por tema confessando e abandonando o pecado. Antes de entrarmos na exposição propriamente dita, deixe-me fazer aquele lembrete tradicional. Inscrevam-se em nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Ativem o sininho para receber as notificações quando os vídeos forem disponibilizados. E também busquem outros conteúdos que disponibilizamos nesta ferramenta que temos à nossa disposição para trazer conteúdos de qualidade. Por exemplo, temos a série Livros que Recomendo, temos a série Evidências que Respaldam a Bíblia, temos a série História da Igreja e temos a série 100 orações registradas na Bíblia. E brevemente teremos também uma nova série dedicada aos adolescentes, para que possamos interagir com eles e, quem sabe, ajudá-los e fornecermos ferramentas, conselhos nesta fase em que esses queridos, esses amados adolescentes dependem do nosso suporte, porque é a fase de transição da infância para a juventude e para a vida adulta. Portanto, acompanhe-nos e que possamos fortalecer o canal e bem usar esta plataforma para honra e glória do nome do Senhor e para a edificação do povo de Cristo. Feitas essas preliminares, vamos então tratar do tema de hoje, confessando e abandonando o pecado. O comentarista adota dois textos bíblicos. Ele adota o Salmo de número 51, do verso 1 ao 12, e 1 João, capítulo 1, do verso 8 ao 10. E, claro, eu gostaria de fazer a exposição dos textos, mas, infelizmente, não temos disponibilidade e também o padrão adotado pelos comentários é um padrão que meramente se utiliza, digamos, da linha que é o eixo central das passagens, sem entrar no mérito específico de cada passagem. Hoje, a questão é o pecado e, por óbvio, o Salmo de 51 é o salmo em que Davi confessa. Essa história é conhecida, o pecado de Davi com Batseba, não vou me deter nela. E depois, 1 João, onde temos a doutrina acerca da confissão dos pecados. Então, essas duas linhas, essas duas espinhas dorsais, digamos assim, esses dois eixos, são eixos ao redor do qual a lição de hoje, a lição deste domingo, gira e é mediante esses dois eixos que devemos fazer as considerações e oferecer os subsídios necessários. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma definição de pecado. Claro que se a gente olhar aí as teologias sistemáticas,
nós temos um dos pontos de destaque e que geralmente é chamada de doutrina do pecado, ou numa linguagem mais acadêmica de armatiologia, porque vem do termo grego armatia, ou seja, o estudo do pecado, armatia, referindo-se a pecado. E há várias definições que as teologias sistemáticas oferecem, e eu não quero tratar dessas definições acadêmicas, senão usar uma definição simples, uma definição básica, uma definição essencial, uma definição que engloba todas as demais definições. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que praticamos e que não agrada a Deus. Numa frase, pecado, repito, é tudo aquilo que praticamos e que não agrada a Deus, ou transgride a lei de Deus, ou ofende a santidade de Deus. Então, para início de conversa, temos aí definição de pecado, porque para tratar do tema da confissão, é preciso que se saiba o que significa pecado. É tudo quanto praticamos, repito, que não agrada a Deus, que ofende a Deus, que transgride a lei de Deus, que ofende a santidade de Deus. Isso é pecado. É o resumo de todas as definições que você pode encontrar nas melhores teologias sistemáticas. Então, feita essa definição, aí nós temos que fazer algumas considerações. Primeiro, quando começamos a nossa jornada, e eu me reporto à primeira lição, é necessário que a gente perceba que as lições deste trimestre são uma sequência que começa com o novo nascimento e termina com a nossa entrada triunfal no céu, embora o comentarista tenha adotado o critério de logo após as duas primeiras lições, também já tratar do destino do cristão, para depois retornar para a caminhada, a jornada. Então hoje nós estamos nesse processo que chamamos de caminhada, de jornada do cristão. Estamos nesse interregno, o interregno entre o novo nascimento e o dia em que seremos recolhidos às mansões celestiais, seja através da morte, seja através da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse interregno. Mas voltando lá atrás, quando falamos do novo nascimento, estamos falando de regeneração. Estamos falando de deixar a velha vida para trás e de começarmos a viver a nova vida. Regeneração. Essa é a primeira expectativa e a primeira perspectiva que eu gostaria de considerar depois de ter definido o que é pecado. Quando nascemos de novo, quando nascemos do alto, fomos perdoados dos nossos pecados passados. Também nesse ato salvífico está implícito o pagamento da pena. Havia uma pena que deveríamos pagar. Essa pena foi paga por Cristo no Calvário. Havia promissórias, para usar uma linguagem contemporânea, que equivalem àquele termo cédulas que Paulo usa, cédulas que nos eram contrárias, que foram cravadas na cruz e canceladas na cruz, ou seja, essas promissórias tinham de ser pagas. Havia um débito a ser pago. Nós tínhamos de cumprir uma sentença, mas Cristo assumiu sobre si e para si esta sentença, pagou esta sentença, pagou este débito, de maneira que hoje nós não temos mais nenhuma dívida a pagar. Só temos crédito não pelos nossos merecimentos,
não porque tenhamos alguma coisa a agregar à salvação, mas crédito esse que foi adicionado à nossa conta pela obra vicária, pela obra substituta realizada por Cristo na cruz do Calvário. Então, entramos nessa nova vida sem a vida passada, sem a vida pregressa em relação aos pecados da vida pregressa, porque diz a Bíblia que eles foram lançados no mar do esquecimento. Mas aí entra o outro lado, que é o lado da nossa vida nesse interregno. E é para esse ponto que nós precisamos atentar na lição de hoje, que trata do título, não é? Confessando e abandonando o pecado. Confessando e abandonando o pecado. Esse é o título da lição de hoje. Que pecado é esse? Os pecados antes do novo nascimento? Os pecados dos quais já nos arrependemos quando recebemos a nova vida em Cristo? E aí nós precisamos ter bastante cuidado, e eu me reporto aqui à verdade prática produzida, escrita pelo comentarista, quando ele diz: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Essa verdade prática contém verdade, mas eu diria que ela poderia ser melhor redigida, porque esse abandono é um abandono diário. Essa confissão é uma confissão diária, porque nós carregamos conosco a natureza pecaminosa. E aí nós somos obrigados a repetir uma vez mais aquelas 3 célebres declarações de John Stott, e perdoe-me se você já ouviu, mas é bom ouvir mais uma vez. Fomos salvos da pena do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e finalmente seremos salvos do corpo do pecado. Então nós estamos aí nesse segundo item. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Em outras palavras, a probabilidade de pecarmos ainda permanece. Não existe a doutrina da impecabilidade, e é esse o ponto que eu quero chamar a atenção, porque eventualmente muitas pessoas sofrem, muitas pessoas passam a ter um complexo de culpa, porque elas eventualmente pecam e por pecarem as suas consciências às vezes são sensíveis e elas ficam carregando esse peso sobre as suas costas, sem conhecer que a obra de Cristo é perfeita, completa, definitiva e eficaz e cobriu não só os pecados passados, mas os pecados presentes que eventualmente venhamos a cometer. Então, esse é um ponto que a gente precisa chamar a atenção, porque nós estamos lidando com um mundo mau, um mundo corrompido, e carregamos essa natureza em que o pecado é residente. Por isso que os monastérios, ou os mosteiros, numa linguagem, digamos, portuguesa, né, brasileira, monastérios vêm de uma linguagem hispana, nunca funcionaram. Porque a ideia dos monastérios, claro, eles tiveram utilidade, cumpriram um papel, não vou tirar o mérito do papel que eles cumpriram, né, inclusive na preservação das escrituras, dos manuscritos, na cópia de manuscritos, mas do ponto de vista de você se isolar do mundo, se isolar da vida social, para com isso você então viver uma vida, digamos, de piedade, sem contato com o pecado, de forma alguma os mosteiros cumpriram esse papel, porque eles não têm essa condição de cumprir
algo que não é externo, mas é residente. Aonde você chega, a sua natureza vai com você. Aonde você chega, você leva as marcas descritas por Paulo ali em Gálatas capítulo 5, que são marcas das obras da carne. E não tem nenhuma qualidade positiva descrita ali. As qualidades são negativas. Então, nós carregamos. E aí eu me lembro daquela célebre frase de Lutero, que já citei aqui outras vezes, mas não custa nada repetir. Quando ele disse que, claro, metaforicamente, o sepultar aí não é no sentido literal, mas no sentido metafórico, ele disse que quando sepultou o velho homem nas águas do batismo, ele pensava que o velho homem tinha morrido, mas ele descobriu que o velho homem sabia nadar, e saiu nadando pelas águas e eventualmente o velho homem se manifestava. Claro que essa frase, ela é uma frase para mostrar que essa é uma luta diária que exercemos. Então essa confissão e esse abandono é um abandono diário. Eventualmente você vai abandonar um pecado e dali a 3, 4 semanas você, sem desejar, no sentido de se cometer um pecado voluntário, você acaba repetindo o mesmo pecado por causa da sua natureza. Por isso, ao invés de eu me deter aqui no Salmo 51 para falar da realidade de Davi, porque nessa realidade, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, Davi, inclusive, diz que quem praticou tal pecado deveria ser apedrejado, deveria ser morto, deveria ser banido da sociedade. E Natã, então, diz, tu és tal homem, e aí ele cai em si. Ele cai em si e confessa o seu pecado, e inclusive ele usa aqui várias expressões, e numa dessas expressões ele diz assim para o Senhor, aqui no verso de número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E acrescenta no verso 11, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque na nossa carne a gente não consegue superar. Na nossa carne nós não conseguimos vencer. Na nossa carne a nossa tendência, a nossa inclinação é para o mal. E aí por isso é que eu prefiro me reportar a 1 João, que é o texto que o comentarista usou, 1 João, em que, primeiro, ele diz aqui no verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Inclusive, há aquela passagem, ainda em João, que diz sobre aquele que não peca. Essa é uma tradução, principalmente das edições mais tradicionais, e as duas expressões de João, tanto aqui nesse texto quanto essa outra que eu acabei de mencionar, elas são consentâneas, porque primeiro ele diz, se dissermos que não temos pecado, em outras palavras, ele não está falando aqui, deixe-me ressaltar, ele não está falando aqui para pessoas descrentes, não está falando para pessoas não salvas, não está falando para pessoas que precisam ouvir o Evangelho. João está falando aqui para crentes. Ele está falando aqui para aqueles que já conhecem a Cristo. E ele diz de maneira muito clara, se dissermos que não temos pecado, por quê? Porque o pecado sempre está à nossa porta e sempre estamos sujeitos a cometê-lo. Por isso, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos.
E acrescenta, e não há verdade em nós. Ou seja, qual é o remédio? Qual é a solução? Esta semana gravei um episódio para o Pod EBD, que também é uma outra ferramenta que utilizamos para fazer comentários e oferecer subsídios da lição. Nós temos aí um grupo de pastores e há um agendamento, e a cada semana 2 ou 3 pastores sentam e discutem o tema, e esse podcast é espalhado para todas as fronteiras através do Spotify e de outras ferramentas de podcast. E eu dizia então nesse podcast que gravei esta semana, eu dizia exatamente isso. Eu dizia que nós não temos como dizer que a partir de hoje não vou pecar mais. A partir de hoje eu estou imune ao pecado. A partir de hoje eu estou isento do pecado, porque se eu fizer isso, eu estarei incorrendo nessa advertência de João, quando ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E aí então também nesse podcast nós comentávamos sobre o fato de Deus já saber que nós estamos sujeitos a isso. Por que nós temos de fazer a confissão? É o verso de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, veja que aqui vem pecados no plural, porque são vários tipos de pecados, e eu não sou adepto da teoria do pecadão, do pecado e do pecadinho. Para mim, pecado é pecado, seja ele de qualquer natureza. Porque se Deus conhece, nós temos de confessar. Porque a confissão, ela tem um papel jurídico. Você é pai, e embora você saiba que seu filho tenha transgredido uma norma que você tenha determinado, mas você quer que o seu filho confesse, e a confissão para o filho tem efeito restaurador, tem efeito de ele entender que se trata de uma prática pecaminosa, tem efeito de ele compreender que ele não pode ficar incorrendo voluntariamente naquela prática. Por isso é que o pai exige que o filho confesse, para que essa confissão ela tenha efeito restaurador e tenha também efeito pedagógico. Que efeito pedagógico? O efeito de ensinar. O caminho não é esse. Você está errado. Então, Deus trabalha conosco da mesma forma. Ele quer que nós, primeiro, reconheçamos o pecado. E é inadmissível que, como cristãos, é inadmissível que vivamos uma vida negligente, torpe, enganosa, descuidada, uma vida libertina, como se isso não ofendesse a santidade de Deus. Como se o fato de termos sido alcançados pela graça, como se em razão do fato de o Senhor ter pago a pena, a dívida que nos era contrária, como se isso já tivesse liquidado tudo e daqui para frente pudéssemos viver da forma que bem entendêssemos. De forma alguma, de maneira alguma. Nós estamos vivendo uma nova vida, e viver essa nova vida tem implicações. E quais são as implicações? As implicações é nos afastarmos diariamente da vida pecaminosa. Nesse segundo item daquelas 3 declarações de Stott, estamos sendo salvos do poder do pecado.
Repito, estamos sendo salvos do poder do pecado. Então, é um processo diário. Por isso diz o texto: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E mais uma vez no verso 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Volto a repetir, o apóstolo João não fala para ímpios, fala para cristãos, fala para salvos. É para essas pessoas que o apóstolo João fala. Então, o pecado está ao nosso redor. O pecado é todo embaraço. Como diz lá em Hebreus, deixe-me aqui abrir a Bíblia, ela está aqui bem diante de mim, então fica fácil, não é? Abrir aqui a Bíblia, Hebreus, capítulo 12, deixe-me ir lá rapidamente, capítulo 12, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e por favor, testemunhas aqui não são as pessoas que nos rodeiam, testemunhas aqui são aquelas que estão arroladas no capítulo 11 de Hebreus. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Só isso? Não. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Estamos rodeados pelo pecado e sujeitos a cometer pecados, porque ele nos rodeia. Por isso que a doutrina da confissão precisa ser melhor ensinada em nossas igrejas. E quando eu falo de doutrina da confissão, eu não estou me referindo à doutrina romana, à doutrina católica da confissão auricular, em que você vai ao confessionário e ali o padre ou a pessoa que vai lhe ouvir, ela então lhe absolve dos pecados que você confessa e eventualmente lhe impõe digamos, uma punição, entre aspas, ou seja, algo que você terá de fazer como uma demonstração de sua parte de reconhecimento do seu pecado. Isso não é bíblico. Nós não temos que fazer nenhum gesto no sentido de plantar bananeira, de subir em pau de sebo. Estou aqui sendo bem exagerado, nós não temos que fazer nenhum gesto de andar aí quilômetros e quilômetros carregando uma cruz nas costas, ou rezar não sei quantas Ave Marias, ou não sei quantos Pais Nossos. Não, nada disso, porque a obra já foi feita. Então não se trata de confissão auricular, mas confissão, primeiro diante de Deus, diante de Deus. E aí, deixe-me fazer aqui também uma observação. Não é aquele tipo de confissão que a gente faz por mera formalidade. Que tipo? Quantas vezes nós começamos a nossa oração e na nossa oração nós dizemos assim: Senhor, nos perdoa por palavras, obras e pensamentos que feriram a tua santidade. Eu estou sendo até bem, mais polido na minha forma de dizer, mas geralmente isso aí é formal. Você nem se lembra dos pecados que você cometeu, você cumpre ali um rito. E aí eu me lembro de Samuel, quando certa vez ele disse, o profeta Samuel, que Deus não se comprazia em sacrifícios, porque os sacrifícios não é que eles não eram exigidos naquela época como tipos do sacrifício perfeito de Cristo, mas é que os sacrifícios eram meramente cerimônias formais.
mas não havia um coração piedoso, um coração quebrantado, um coração disposto a fazer aquele sacrifício, entendendo a gravidade do pecado cometido. Então essas orações que são feitas aí, com todo respeito, essas orações são orações formais. Confissão aqui é aquela confissão que você chega diante de Deus no início do dia, no final do dia, ou a qualquer hora, e você vai chegar diante de Deus e vai rememorar o dia, digamos assim. Rememorar coisas que você fez, e você vai perceber que foram coisas que não agradaram a Deus. Não importa onde tenha sido feito, mas em primeiro lugar, você precisa confessar, e eu sou da tese que você tem que dar nome ao pecado. Senhor, eu hoje menti, eu não deveria ter mentido. Senhor, eu hoje vou aqui usar um exemplo que muitos não gostam. Eu hoje dirigi a 160 km por hora, quando o limite de velocidade era 110. É você dar nome aos bois. Isso aí que eu estou dizendo não é só para você, não, é para mim. Então eu aponto o dedo. Vou apontar os 10 dedos aqui para mim. É para mim. Eu estou pregando para mim. Não estou pregando para vocês, estou pregando para mim. De repente você pela manhã foi ofensivo com a sua esposa, ou a sua esposa foi ofensiva com você. Então você tem de chegar diante de Deus e reconhecer isso. E existem duas coisas difíceis que eu já disse aqui várias vezes, não é? A primeira é pedir perdão e a segunda é perdoar. São dois atos difíceis e nós só os praticamos mediante a graça de Deus. Então, primeiro ponto, confissão diante de Deus. Mas há aquelas situações em que o pecado, embora agrida a santidade de Deus, o pecado, embora seja um ato que não agrade a Deus, são pecados que você comete eventualmente contra uma pessoa, contra a igreja, e você precisa então procurar essas pessoas para se ajustar com elas. Jesus disse: se você chegar diante do altar para oferecer a sua oferta, e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali, vá e se ajuste com seu irmão, se reconcilie com ele, e só depois disso volte e ofereça a sua oferta. Então, há pecados que são contra terceiros. E eu pergunto, será que nós temos tido essa graça de Deus de buscar aquelas pessoas a quem ofendemos, a quem agredimos, a quem ferimos com as nossas palavras ditas de forma errada, na hora errada, às vezes até expressando verdades, mas de uma forma ofensiva? Será que nós temos tido a graça de Deus de buscar essas pessoas para confessar a elas que você reconhece o seu erro? Porque isso é confissão. Isso é confissão. Procurar a sua esposa, procurar o seu esposo, procurar o seu filho, procurar a sua filha. Ah, pastor, mas eu não posso perder a minha autoridade. Você não vai perder a sua autoridade, ao contrário, você vai valorizar a sua autoridade, porque a Bíblia, a mesma Bíblia que diz que os filhos devem obedecer aos pais, é a mesma Bíblia que diz que os pais não devem provocar os filhos à ira. Então, eventualmente, você vai ter de pedir perdão ao seu filho. E isso significa em confissão para o consequente abandono do pecado, que eventualmente lá
adiante você poderá vir a cometer outra vez, e vamos nesse processo de glória em glória até que cheguemos àquele momento em que seremos chamados à presença de Deus e os pecados já não mais nos afetarão no correr da nossa vida. Agora tem um terceiro ponto que é bastante interessante, que tem a ver com a disciplina. Eu estou cuidando aqui com o horário, não é? Com a disciplina. Jesus ensinou sobre a disciplina, dizendo que se seu irmão tem alguma coisa, né, se você sabe, você deve procurá-lo e resolver o problema com ele, e com isso você ganhou o seu irmão. Mas se ele não lhe atendeu, você leva então 2 ou 3 testemunhas e também tenta com esse gesto recuperar, restaurar o seu irmão. Mas se ainda assim não houver nenhuma atitude de mudança, de transformação, então com essas 3 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, se leva então o caso à igreja, e a igreja vai julgar esse irmão. Vamos pensar aqui que temos aí 3 instâncias. Só se chega à última instância depois que as outras 2 instâncias foram esgotadas. É como na justiça aqui do Brasil. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Não vou entrar no mérito da qualidade da justiça brasileira. Estou dando apenas o modelo. É um padrão parecido. As 2 primeiras instâncias foram esgotadas e não foram suficientes, então você vai à terceira instância, que é a igreja, não é? Que é a igreja. Mas nós vivemos hoje num mundo extremamente difícil, em que a igreja pode ser até, acionada na justiça se ela tomar uma atitude que seja uma atitude abusiva, ou que a pessoa que foi julgada pela igreja entenda que tenha sido uma atitude abusiva. Então, hoje nós sempre orientamos as igrejas para que tenham um documento onde, nesse documento, estejam descritas aquelas normas que são normas bíblicas, normas que a igreja aplica, normas que a igreja vive, e tanto os novos crentes batizados quanto os que vêm de outras denominações assinam esse termo de compromisso e sabem que, se transgredirem uma daquelas normas, eles poderão sofrer as sanções da igreja, e o Estado não tem direito algum de interferir nas ações internas da igreja, mas é importante que a igreja disponha desse documento, pelo menos descrevendo aquelas normas específicas que representam um sistema de vida que a igreja adota, para que a igreja não venha a sofrer depois processos na justiça. Infelizmente, é o mundo contemporâneo que estamos vivendo e que exige que as igrejas tomem essa atitude. Outro ponto é para a liderança, para os pastores. Nós não podemos agir, deixe-me usar a palavra certa, o termo certo, a construção correta. Nós temos a autoridade de Deus, mas não podemos incorrer no abuso de autoridade. Você não tem que ofender as pessoas. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava em certo lugar, já há muitos anos, lá na minha juventude, e o pastor chamou a pessoa para vir à frente, pedir perdão, e aí o pastor disse: olha a cara dele, na hora de pecar não teve vergonha, na hora de adulterar não teve vergonha, mas agora ele está todo envergonhado para pedir perdão. Isso é abuso de autoridade. Isso é abuso de autoridade. Não é dessa forma, né? E tem que se cumprir essas 3 instâncias, né? E, por último, a disciplina, mesmo a preventiva, que é o ensino, isso que estamos fazendo hoje e faremos no próximo domingo, é o ensino. A disciplina preventiva é corretiva, e também a disciplina
corretiva, digamos assim, a disciplina preventiva e corretiva, e também a disciplina corretiva, ela tem o papel de restauração, é para restaurar, é para trazer de volta, e você vai para 1 Coríntios, verificar aquele caso daquele cidadão que vivia maritalmente com a própria madrasta, e na segunda carta aos Coríntios, Paulo já pede que essa pessoa seja reintegrada à igreja para que ela não seja consumida de profunda tristeza, porque a disciplina corretiva teve efeito na vida daquela pessoa. Então, mesmo a disciplina corretiva não é para enxotar, ao contrário, essa pessoa tem que vir ser estimulada a estar na igreja todos os dias, nos cultos de ensino, nos cultos de oração, nos cultos de exposição da palavra, porque é para restaurá-la. Para restaurá-la. Então, confissão e abandono, confissão e abandono, confissão e abandono, confissão e abandono, confissão e abandono. E vou repetir aqui mais vezes: confissão e abandono, confissão e abandono. Esse é o processo diário da vida cristã, em que a cada dia vamos mortificando a nossa carne, vamos abandonando o pecado, até que cheguemos, segundo a epístola de Paulo aos Efésios, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, segundo a medida de Cristo. Então, hoje, eu acho que a lição deve ser seguida por aí. São esses os subsídios que eu trago para você, meu querido professor, para você, meu querido aluno, que vai também estar numa classe ouvindo o seu professor, e que Deus possa usar a cada um de vocês para que possamos ter uma igreja mais pura, mais santa, mais piedosa, e crentes em particular que entendam esse processo diário de mortificação da carne. E com isso termino mais uma exposição, repito, inscrevam-se em nosso canal, vocês que ainda não se inscreveram, ativem o sininho para receberem as notificações e também busquem outros conteúdos que estão aqui disponibilizados. Deus abençoe a cada um e até a próxima semana. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.